falar sobre microempreendedor. Lembrando que só este ano mais de 27 mil microempreendedores foram formalizados aqui no estado. A gente vai conversar com o Guilherme Mendes. Guilherme, é bom saber que isso traz vantagens, ou seja, se legalizar traz vantagens. Traz vantagem sim, já que o empreendedor individual, ele que tem a renda anual de até 60 mil reais, ou seja, 5 mil reais por mês, passa a ter vários benefícios, como o CNPJ, pode emitir nota fiscal e também participar de processos licitatórios, já que o produto passa a ser legalizado. Vou conversar aqui com a Renata que há 2 anos é uma empreendedora individual, passou do anonimato do autônomo, agora empresária, Renata. Agora empresária, trabalhando com o que eu gosto, com o que me dá prazer, né, fazendo meu horário, com todo o apoio do Sebrae, né, que me dá para o empreendedor individual, é muito bom. Inclusive, viu, Priscila, a Renata faz coisa que você gosta, viu? Olha só, são joias, são acessórios que ela trabalha aqui, tudo que ela faz sozinha por conta própria. Renata, por que procurou o empreendedorismo individual? Para poder começar, né, o empreendedor individual, ele é o primeiro passo para quem quer crescer, se legalizar, chegar a uma microempresa. Depois que virou, conseguiu o objetivo, mudou alguma coisa? Mudou, com certeza. Você vai dar um apoio pra gente com relação à capacitação. Isso é muito importante. Aí, Priscila, a gente vê que tira do autônomo, o famoso trabalhador autônomo, transformando ele ao mesmo tempo em empresário. Além dos benefícios legais, também fica aquela autoestima, né, Priscila? Passar a trabalhar como empresário muda um pouco a visão, não é mesmo? Muda, Guilherme, nada melhor do que estar dentro da legalidade e poder usufruir do que a lei te garante. Guilherme, eu tenho entrevistado aqui com a gente o Paulo Souza, ele é analista da área de atendimento individual lá do Sebrae. Ele está justamente aqui para tirar dúvidas que chegaram, várias dúvidas aqui. Boa tarde, Paulo, obrigada pela presença. Boa tarde. A Antônia de Castanhal, ela diz que é vendedora autônoma e quer saber como pode ser um empreendedor individual. Ela é já, ou seja, basta se legalizar. Ela já tem perfil, ela pode, inclusive, buscar no site ou buscar orientação no Sebrae para que ela possa se formalizar. A Neide Caiçara, lá de Caiçara, a Neide lá de Caiçara, ela diz que tem um pequeno salão de beleza na casa dela ainda. Ela ainda não tem um CNPJ. Ela se enquadra no empreendedor individual? Se enquadra, hoje nós temos várias empresas que são do segmento de beleza e estética. Essas empresas já estão formalizadas, inclusive participam do nosso núcleo de comércio e serviço do projeto do Sebrae de capacitação. Ou seja, basta ter a característica essa, né? É você ser o seu funcionário, digamos assim, e ser um empreendedor. E até um funcionário. É o máximo que o empreendedor individual aceita. O empreendedor individual pode ter, ele não é obrigado a ter mais de um funcionário. Ele é obrigado a ter, no máximo, um funcionário, ou nenhum, se ele não quiser. Ou seja, fazer como algumas pessoas fazem que trabalham sozinhas e são exatamente empreendedoras dos seus próprios negócios. A gente vai conversar com o Guilherme. Guilherme, você tem pessoas aí que estão dando ótimos exemplos, não é mesmo? É isso mesmo, boa tarde, Paulo. Olha, Priscila e Paulo, estou aqui agora com a Brenda. A Brenda que é formada em moda e desde então passou a desenhar. A gente vê várias roupas aqui, projetos dela, de autoria dela, também de outros empreendedores individuais. Paula, Brenda, desculpa, saiu da faculdade de moda já atuando aí no negócio próprio. Essa saída da faculdade e entrando nesse negócio próprio, mudou alguma coisa? Teve ajuda com esse empreendedor individual? Sim, eu consegui mesclar, né, o meu amor pela moda e trabalhar, ingressar no mercado de trabalho através do apoio do Sebrae como microempreendedor. Você é empresária já há 3 anos, continua nessa linha. E o que mudou em questão de crédito para investir na empresa que você não tinha antes quando autônomo? A gente passou a ter qualificação, né, através dos cursos do Sebrae, passou a entender melhor e como conseguir mão de obra, matéria-prima qualificada. Que bom, né, Priscila? Agora, Paulo, uma pergunta minha. No caso da Brenda, ela é formada e já toca aí a empresa dela no segmento que ela já trabalha. Agora, é preciso, para se tornar um empreendedor individual, já trabalhar no ramo, né? Não pode chegar com um projeto, uma ideia e aí, então, transformar um empresário individual, não é mesmo? É isso, Paulo? A ideia é que as pessoas que já têm uma atividade, elas possam se formalizar com aquela atividade que ela já possui. Isso facilita que ela possa buscar a capacitação. Se eu tenho uma ideia, na verdade, qual é o correto? É eu buscar criar um plano de negócio, ou seja, o planejamento daquele negócio para poder decidir se eu quero ou não empreender. E é bom que são muitas vantagens para quem quer ser um empreendedor individual. A gente vai soltar aí, olha só, confira aí em casa. Cobertura previdenciária, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por idade, até salário maternidade, contratação de funcionário com menor custo, 3% de previdência com 8 de FGTS, do salário mínimo por mês, valor total de R$ 68,42 para quem quer essa contratação, isenção de taxas, acesso facilitado a crédito e participar até de licitações, ou seja, você realmente
passa a existir de fato, né, legalmente, para conseguir evoluir? Isso mesmo. Tem muita gente que perdia mercado porque não tinha CNPJ e não podia atender o seu cliente. Hoje, muitas pessoas já têm CNPJ, já são empreendedor individual, inclusive eles saíram da modalidade de empreendedor individual e se tornaram uma microempresa, ou seja, eles estão no processo de evolução, de crescimento. O Sérgio lá de Castanhal, ele pergunta, quem é funcionário público pode ser empreendedor individual? A questão do funcionário público, ele primeiro deve procurar o seu órgão jurídico. Por quê? Porque o servidor público ele é estatutário, então vai depender muito do estatuto, o que diz o estatuto. Tem órgãos que permitem ter empresa, tem outros que não permitem ter empresa. Então é bom consultar. Tá, o Manuel lá de Ananindeua, trabalho com confecção de roupas e trajes para aluguel. Duas coisas. Eu posso usar só um CNPJ para essas duas atividades? O empreendedor individual ele pode ter até 16 atividades, ou seja, ele vai ter uma atividade principal, que é o carro-chefe, e atrelar até 15 atividades conhecidas como atividades secundárias. Isso é ótimo porque dá um leque bastante, aí, né? Oportunidade. O Jorge Costa da Pedreira diz que tirou o CNPJ e não pagou nem um mês. A gente vai falar isso com detalhes daqui a pouco. Como eu faço para não perder esse CNPJ? Na verdade, ele precisa ir lá e regularizar a sua situação. Ele vai ir lá no próprio site do empreendedor individual, do portaldoempreendedor.gov.br e vai tirar os boletos para pagamento. E ele diz qual é a data, para que ele possa atualizar essa informação. Então, Paulo, vamos ver aqui como é que faz essa formalização e quais são os valores, né? Que é um valor super em conta, realmente, e esse valor é preciso pagar mensalmente, olha só. R$ 31,10 do INSS, R$ 1,00 no caso de comércio e indústria, R$ 5,00 para serviço, o valor máximo chega a R$ 37,10. Essa é a vantagem maior, né? É a vantagem maior por quê? Porque basicamente o que ele contribui é para a Previdência. Se ele for comércio, ele paga mais R$ 1,00. Se ele for prestador de serviço, paga mais R$ 5,00. A gente volta a conversar com o Guilherme Mendes. É isso mesmo, Priscila. Como o Paulo disse ali, o empreendedorismo individual, ele é um alavanco para sair do autônomo, mas o objetivo não é permanecer nessa categoria não, e sim evoluir para microempresa. E aqui do meu lado, aquele que já está quase atingindo, né, Kelly? Falta muito pouco ainda. Falta pouco. Já tenho toda a estrutura de fornecedores, já tenho toda a estrutura agora com uma mão de obra, já estou fornecendo para vários lugares, tanto dentro do estado como fora, e em pouco tempo a gente já vai começar a evoluir um porte maior um pouco. Então assim, para você fazer uma comparação, se fosse tentar pular do autônomo direto para a microempresa, sem passar pelo empreendedorismo individual, você acha que conseguiria? Eu acho que eu não duraria um ano, devido todo o conhecimento, toda a qualificação, toda a preparação. Tem que ter essa preparação. Sem contar os incentivos também que abrem portas, né? Tá certo, obrigado, Kelly, pelas informações. Tá aí, Priscila, um exemplo daquele que está quase chegando no objetivo que é do Sebrae, que é atingir a microempresa, né, Paulo? É ótimo isso. E aqui a gente tem mais perguntas do Nilson, lá de São Miguel do Guamá. A gente tem uma pequena marcenaria, mas para abrir uma empresa, o contador cobra 60% do salário mínimo todo mês. Ele pergunta, precisa disso tudo? O empreendedor individual ele não precisa ter contador. Essa é uma das grandes vantagens. Porque basicamente o controle dele, o próprio sistema ele fornece um relatório mensal de faturamento, onde ele pode acompanhar todo esse relatório. Porque ele precisa declarar uma vez por ano, sempre no mês de janeiro, fazer a sua declaração anual de faturamento, não é imposto de renda. É uma declaração anual de faturamento, quanto ele fatura. E esse boleto, ele emite onde? Ele emite direto no portal. Ele vai no portal do empreendedor.gov.br, vai lá, tem uma área que ele vai e emite o boleto. O boleto não chega em casa. Algumas pessoas têm a ideia de que eu vou esperar chegar pelo correio. Não chega. Se você não for lá e tirar, você não vai conseguir tirar. E o número de inadimplentes é muito grande hoje. E o valor é tão simbólico até, né, que dá para todo mundo garantir todo mês aquele pagamento. Basicamente é o seu INSS. E o que é que a gente mostra também? Se ele não tiver quitado, não tiver em dia com o seu INSS, ele não vai poder usufruir dos benefícios previdenciários. A Rosana Miranda diz que é manicure em domicílio. Pode se inscrever como empreendedora individual? Pode sim, porque não necessariamente a minha empresa será na minha casa, mas a minha forma de atuação vai ser de porta em porta. Tá, a gente tem aqui uma, por exemplo, o Fábio, lá de Coaracê, ele diz que está doente, não tem mais como manter a empresa. Como ele faz para cancelar? Olha, o processo ele é simples e fácil. Ele pode buscar o Sebrae, a gente dá toda a orientação de como é que ele pode fazer o processo de cancelamento. Se ele precisar, ele pode ligar no nosso 0800 570 0800, que a gente também atende. Paulo, te agradeço imensamente as informações prestadas. A gente espera realmente que desses 27 mil a gente consiga quase alcançar essa totalidade dos 80 mil empreendedores individuais aqui no Estado, porque isso gera economia, movimenta o Estado e traz cada vez mais benefícios para quem faz. Sempre um processo de capacitação, de orientação. Pode procurar o Sebrae, as palestras são gratuitas. A gente tem alguns trabalhos, algumas oficinas focadas para o microempreendedor individual. Paulo, obrigada. Guilherme, também muito obrigada pela participação. É bom lembrar que esses ótimos exemplos aí
que incentivem mais pessoas a também entrar nesse empreendedor individual. Boa tarde, obrigada, Guilherme.